paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu peço que abram a Bíblia em Lucas 10, 25. Todos encontraram? Vamos orar. Deus, eu te peço nessa noite, ilumina os olhos do coração, Senhor, porque a luz resplandece, até mesmo quando a gente está em trevas, por não entender o que a Tua palavra nos fala. Pai, eu te peço, santifica-nos na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. É assim a esperança que diz a Tua palavra, porque todo aquele que crê na Tua palavra é santificado por ela. É o que eu te peço e te agradeço. Peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma passagem conhecida, irmãos, que fala sobre a parábola do bom samaritano. O objetivo dessa passagem é trazer à memória o cumprimento da lei que está no amor. Usei como base bíblica Mateus 22, 37 ao 40. E nessa noite eu faço um convite a cada um de nós examinar a nossa consciência. Porque de fato e verdadeiramente a revelação do Espírito Santo é maravilhosa. A água de Jesus é maravilhosa. Mas a gente precisa saber quem é o nosso próximo. Às vezes, dentro da nossa própria família, deixamos pessoas padecer, porque achamos que eles não são o nosso próximo. A gente, às vezes, pensa que o nosso próximo é só o mendigo na rua, ou quem não tem o que comer, quem não tem o que vestir. Não. O nosso próximo também são as pessoas da nossa família. Vamos à leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Irmãos, duas perguntas que eu quero deixar como tema: quem somos na parábola do bom samaritano? Qual destas pessoas somos nessa parábola? E o que estamos fazendo para herdar a vida na eternidade? É uma parábola conhecida e Jesus usava de parábolas para
narrar uma história, fazer uma comparação. Aqui o intérprete, ele quis pôr Jesus à prova, mas só que Jesus, na sua infinita sabedoria, inverteu a situação. Porque Jesus queria saber, ele como intérprete da lei, queria saber o que ele entendia e como ele interpretava. O que acontece aqui, ele respondeu certo o primeiro e o segundo mandamento, porque é cumprimento de lei o amor. Mas não foi só isso. Aqui o intérprete se viu numa situação que eu acredito que foi constrangedora, porque ele quis se justificar, querendo saber quem era o próximo dele. Porque, de fato, ele estava interessado na salvação da alma dele, na vida, na eternidade. Vendo isso, Jesus, então, usa de uma história, né? Uma passagem, um fato que ocorreu, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e, no caminho, foi saqueado. Muito se acontece nos dias de hoje. Vamos trazer para os dias atuais. Quantas pessoas numa caminhada são saqueadas? Ai, aleluia, Senhor. Irmãos, aqui, essa pessoa que foi saqueada pelo caminho e que foi deixada semi-morta, eu acredito que a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Eu tenho certeza que ele só queria que alguém estendesse a mão para ele, sabe? Para ajudar ele a voltar a andar, para ajudar ele a voltar a levantar, para cuidar dele ali naquela hora de dor, de agonia. Então, Jesus usa como exemplo aqui um sacerdote. No entendimento, o que a gente espera de um sacerdote? O sacerdote é quem cuida do povo, quem conhece a palavra, que está ali para encaminhar. Só que o sacerdote, vendo aquela situação, ele passou de largo. Passou de largo, eu fui pesquisar o que significa. Na verdade, ele não quis nem passar perto, ele quis passar mais longe. Eu não estou aqui em condição de juíza para julgar, porque eu poderia falar muitas coisas desse sacerdote, mas eu não quero fazer isso. Logo em seguida passa um levita, também passa de largo. O levita, quem é adorador a Deus. Mas agora vem uma pergunta: como pode adorar a Deus que não vê e diz que ama e não se compadecer de uma pessoa que está vendo que está precisando de ajuda? Também não é um julgamento, irmãos. O bom samaritano que passava por aquele caminho, tido como povo maldito, porque prestava cultos mistos, dizia que adorava o Senhor, mas não adorava só o Senhor, queria outros deuses também. E eles eram um povo rejeitado pelas pessoas de Jerusalém. Mas aquele bom samaritano, quando viu aquele homem agonizando no chão, ele se compadeceu. Acredito sim que quando a gente consegue se compadecer do outro, é porque a gente se coloca na situação do outro. Então, ali que ele começa a prestar auxílio. Mas só que não é só isso, irmãos. O bom samaritano, ele tinha amor. Eu acredito que é o princípio de tudo. Porque não tem como ter vinho e não ter amor. Eu acredito que o amor é consequência, porque se você tem amor, você vai ter o vinho, você vai ter o óleo, você vai ter água, você vai ter auxílio, você vai conseguir prestar socorro. E aqui, quando Jesus pergunta àquele intérprete, depois de ilustrar a história, Jesus deixa que o próprio intérprete responda para ele quem era o próximo. E ainda enfatiza, vai tu e procede de modo igual. Irmãos, o que eu quero deixar aqui, claro, é uma coisa que eu me cobro muito. Cada um só pode dar aquilo que já tem. Se a pessoa tem água, ela vai dar de beber. Se a pessoa não tem, ela não tem como dar. Ela tem que tomar água. Então, eu usei como conclusão dessa passagem
o seguinte. Antes da conclusão, eu usei como base Tiago 2:22, que fala que não somos só justificados pela graça, mas também por obras. Porque a fé tem que ser seguida de obras. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho, ou seja, fé mais obras. E é assim conosco também. Na conclusão, eu coloquei o seguinte: temos amor próprio? Só vamos conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos se tivermos amor próprio. Eu sei que parece meio confuso, mas não é. Muitas pessoas, às vezes, são traumatizadas por violências na infância, ou então traumas que, por vezes, têm até medo de falar, têm vergonha de falar. E a gente não entende, a gente só sabe julgar as atitudes daquela pessoa, porque é amargurada de alma. Irmãos, eu estou falando porque às vezes eu faço isso também. Enfim, eu coloquei assim: temos amor próprio? Cada um só pode dar daquilo que já tem. Jesus era a fonte de vida e dava de beber. Ele estava no Pai e era o Pai quem fazia a obra. João 14:10. Se amarmos a nós mesmos, conseguiremos enxergar o nosso próximo e também amá-lo. 1 João 4:7-21, 1 Coríntios 13:1-13, fala do amor, que se não tiver amor, não importa o dom que viemos a ter, porque nada vai se aproveitar. Ou seja, o amor, alimento principal. Amor. Deus é amor. O apelo que eu coloquei é um chamamento para conhecer a Deus em sua essência de caráter que não muda de eternidade a eternidade. Às vezes a gente acha que já conhece a Deus, mas não. Deus é eterno, é uma infinidade de conhecimento, é de eternidade a eternidade. A gente nunca vai conhecer Ele o bastante, nunca vai saber dEle o bastante. E quando você acha que já conhece o suficiente, você percebe que não conhece. Que você estava totalmente errado e que às vezes você precisa se desconstruir para reconstruir de novo, porque foi usado alguns fundamentos que não eram, ou talvez deixado levar por algumas fábulas, porque não, a palavra de Deus não é fábula, está escrito que a palavra de Deus é verdade, ela nos santifica, ela nos purifica, ela é fundamento, ela é libertadora. O convite, irmãos, que eu coloquei se ajoelhar e fazer uma confissão de fé em temor por quem Deus é e sobre quem somos em Cristo Jesus. Por que os joelhos, irmão? Porque quando a gente se ajoelha, é uma reverência. É como se a pessoa tivesse, explicando nas minhas palavras, eu não sou suficiente, Deus. Eu preciso da Tua graça. E a confissão é uma oração, irmãos. É confissão individual, é exame de consciência. Cada um sabe. E é isso, irmãos, no dia de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. E eu tenho algo para deixar aqui para vocês, que nessa noite o Senhor está renovando a fé, está renovando a esperança e restaurando o amor. O pastor Jonas já tinha ministrado já numa aula sobre isso. E não sei, alguns dias eu preparei isso, é para o dia de hoje. E quando eu estava lendo ali veio isso. Enfim, que Deus ministre ao nosso espírito, a cada um individual, onde que precisamos melhorar para ser um com Deus como Jesus foi um com o Pai, né? Para que a obra dele seja perfeita na terra. E que a gente seja visto como cristãos, não só aqui dentro da igreja, mas lá fora, no trabalho, na nossa família. Sem precisar por força, por violência, mas deixar pelas nossas atitudes que mostram que somos verdadeiramente convertidos em Cristo Jesus. E até aqui eu agradeço em nome do Senhor Jesus.